Você sabia que uma empresa ela pode ser processada mesmo antes de contratar qualquer pessoa? Exatamente isso. Um processo seletivo mal conduzido, ele pode te gerar uma trabalhista, mesmo se o cara nunca foi seu funcionário. E o pior é que você já pode ter cometido esse erro antes e você nem sabe disso. Olá, meu nome é Rafaela Borges, eu sou advogada trabalhista para empresas há mais de 9 anos e essa é a série 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Esse é o nosso segundo dia da série e você vai entender hoje quais são os erros, alguns erros e coisas que você não pode fazer para você não ter uma trabalhista antes de contratar o funcionário. Então fica comigo, porque esse alerta hoje vai te poupar muito dinheiro. Quando a gente pensa em uma ação trabalhista, a gente sempre pensa o funcionário, ele saiu insatisfeito. Ele queria ter recebido mais, mas acabou não recebendo. Ele brigou com algum gestor. Ele está pedindo diferença de horas extras. Muitas vezes nós pensamos que a trabalhista é somente sobre esses assuntos, somente de uma pessoa que já está contratada e trabalhando na tua empresa. Mas e se eu te disser que essa dor de cabeça ela pode chegar muito antes? Tem empresa que cria prova contra si já na entrevista de emprego, com um candidato a ser um funcionário teu. E tudo isso é gerado por falta de critério, descuido e até desconhecimento da lei, do que pode e do que não pode numa entrevista de emprego. Quer um exemplo real? Então, ano passado, em 2025, atendi uma empresa que recebeu uma trabalhista e eles falaram, olha, doutora, eu procurei o nome desse funcionário no banco de dados, mas eu não encontrei, eu acho que ele nunca foi funcionário nosso. E ele realmente nunca tinha sido. Ele entrou com um processo pedindo danos morais por conta somente da entrevista de emprego. Ele fez a candidatura para entrar nessa empresa e a empresa negou ele explicando para ele, mandando até print de pesquisa do nome dele, falando que é porque ele tinha entrado com outras trabalhistas contra outras empresas, e o critério da empresa que ela estabeleceu é de que não contrata gente que tem processo trabalhista. E ele pegou isso, entrou na Justiça do Trabalho com um processo de danos morais, pedindo R$20 mil. Então veja, um detalhe desnecessário que poderia ter sido evitado gerou um processo de danos morais de R$20 mil. Então, cada atitude que você tem dentro da entrevista de emprego, ela vai importar. O que você pergunta, a forma como você conduz, o que você promete e o que você registra. Então agora a gente vai falar sobre erros mais comuns que acontecem nesse processo seletivo em várias empresas e que pode te gerar uma ação trabalhista mesmo antes de qualquer contratação do seu funcionário. Então, erro número 1, fazer perguntas proibidas. Muita gente não sabe, mas você não pode fazer perguntas se você pretende engravidar? Ou qual é a sua religião? Qual a sua orientação sexual? Qual a sua condição de saúde agora? Tudo isso são perguntas ilegais. Se a pergunta, preste atenção nisso, se a pergunta que você fizer na entrevista de emprego ela não tem relação nenhuma com a função que você está querendo contratar, a justiça ela vai entender isso como uma discriminação. Então, por exemplo, por que você vai fazer uma pergunta de uma religião ou de uma orientação sexual para o candidato se a função é de vendedor, se a função é de operador de caixa? Não tem lógica nenhuma. E a justiça ela vai ver isso. Segundo erro que muitas empresas cometem é prometer o que não vai cumprir. Falar assim, depois a gente vê. Depois a gente registra. Você vai trabalhar esse primeiro mês em experiência e depois a gente vai te registrar. Você vai trabalhar esses primeiros 2 meses em tal função e só depois de 2 meses eu vou mudar a tua função e vou até subir o teu salário. Mas na prática nada disso acontece. Tudo isso ele pode ser usado contra você. Mas além disso, você já vai criar uma resistência com esse funcionário que você contratou, prometeu e não cumpriu. Terceiro erro muito comum é a falta de critério na contratação. Eu entendo que muitas empresas estão com dificuldade de mão de obra e não conseguem pessoas qualificadas para trabalhar e acaba aceitando aí qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de perfil. Mas você precisa ter critério dentro da tua empresa. Você não pode escolher alguém se não tem uma justificativa técnica para aquilo. E muito pior, você não pode escolher alguém só porque é afinidade, é conhecido de fulano, foi fulano que indicou. Isso é um dos maiores erros que você pode fazer. Quarto erro comum, não registrar todas as etapas do processo. Muitas empresas fazem esse processo de seleção, mas não sabe quem contactou, quem fez a entrevista, quem aplicou o teste, às vezes, se você faz algum teste, quais critérios foram usados, qual a justificativa da contratação. E essas informações, elas são muito importantes para você. Essas informações para você manter internamente para sua empresa, porque muitas vezes ela pode ser o seu escudo numa defesa. Quinto erro comum, quando a empresa aplica testes inadequados e desnecessários. Então tome muito cuidado com isso. Muitas empresas aplicam testes
longos e sem remuneração e até testes físicos que não faz sentido algum. Também é muito importante cuidar com dinâmicas que podem ser humilhantes para o candidato. Sexto erro muito comum é a exposição de dados pessoais, porque quando você recebe o currículo dos candidatos, ele contém informações sensíveis, por isso tome cuidado onde você guarda esse tipo de documentação. Não guarde em qualquer lugar e muito menos envie informação no WhatsApp para grupo da empresa. Tudo isso pode ferir a LGPD. Sétimo erro muito grave, deixar de assinar a CTPS no primeiro dia de trabalho. Quando você contrata informalmente um funcionário, ainda que seja 1 ou 2 dias, pode te gerar algum risco. Oito erro é consultar dados sensíveis sem critério nenhum e sem nenhuma necessidade. Por exemplo, se você solicita para todas as funções antecedentes criminais, exames específicos, exames de sangue, exames em geral, sem justificativa, que não faz sentido nenhum para a função que você está querendo contratar, já pode te gerar um risco automático. A empresa deve entender que o processo seletivo ele já é o início de uma relação jurídica. Então, desde o primeiro dia, é muito importante ter cuidado na forma como vai conduzir isso. Agora que você já entendeu os erros, vamos para o que realmente importa. Então, como que você faz um processo seletivo simples e correto e direto? É muito importante você saber que você não precisa complicar. Pode ser algo simples, você só precisa de uma etapa. 3 pilares vão conduzir o seu processo seletivo: critério, registro e coerência. O primeiro, critério, você precisa sentar e descrever o cargo que você busca. Quais os critérios que você exige nessa função que você está buscando um funcionário? Tem alguma técnica? Tem algum comportamento específico? Tem algum limite que você não aceita? Existe sempre decisões baseadas na emoção, por necessidade, por desespero e principalmente por afinidade. O segundo é o registro. Anote tudo, anote todo o processo. Use planilha, use caderno ou então documentação simples. Mas muito importante, esse registro tem que ser interno. Você não pode publicar, você não pode informar esses registros para os candidatos. É somente internamente como documento e proteção da empresa. Terceiro, a coerência. Tudo que você prometer, você deve cumprir. Não diga que haverá bônus se não houver. Não diga que ele vai ter uma proposta de crescimento se você não cumprir com isso. Não prometa também que o funcionário pode trabalhar home office se depois você vai exigir que ele trabalhe 100% presencial. Evite criar expectativas falsas, porque é aí que o funcionário ele vai se magoar e você vai sofrer as consequências judicialmente. Então, um processo seletivo bem estruturado também te evita de processos judiciais. E mostra que a empresa ela realmente leva a sério aquela pessoa que ela contratar. Porque a maioria das empresas só pensa que vai ter um risco trabalhista a partir do momento que contratar o funcionário. Mas hoje você já viu diferente, que mesmo antes disso você pode correr um risco trabalhista muito grande. Mas se você já cometeu algum desses erros, não precisa se culpar. A verdade é que a maioria das empresas ela comete e nem percebe, porque trata esse processo seletivo como algo muito informal. Mas a partir de agora você tem esse poder de informação. E a informação é o primeiro passo para você proteger a sua empresa com segurança. Então esse foi o nosso segundo dia da nossa série de 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha anotado, tenha tido muitas informações práticas para você já implementar dentro da sua empresa a partir de hoje. E amanhã, no nosso terceiro dia, nós vamos ver sobre contrato de trabalho, os tipos de contrato de trabalho e quando aplicar cada um deles. Muito obrigada se você ficou até aqui. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @rafaelaborges.adv. Também curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que vai ser necessário. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo da nossa série de 21 dias. Muito obrigada!